E aí, tudo certo com você? Eu sou o André Franco, Head de Research do mercado Bitcoin e hoje eu vou te contar 10 características do bom investidor cripto. Primeira característica que você como investidor tem que ter: conhecimento do mercado. Você precisa compreender a dinâmica e as tendências do mercado de cripto, e isso é crucial para tomar as decisões acertadas. Quando a gente fala de conhecimento cripto, você pode adquirir das mais diversas formas, né? Desde tanto acompanhar pessoas que já estejam nesse mercado há algum tempo, de fazer leituras, e acho que aqui o principal e o pulo do gato para realmente conseguir reter esse conhecimento do mercado: começar a produzir conteúdo. Geralmente, quando você está falando na sua jornada de aprendizado de qualquer coisa, você tem os níveis de absorção. E além de absorver conhecimento pela leitura, por um podcast, por conversas, o ideal é que você comece a se colocar como uma espécie de especialista disso para colocar a sua própria visão à prova. Aos poucos você vai tendo as suas próprias opiniões e não só absorvendo as opiniões do mercado. E cada vez mais aquilo vai se solidificando na sua cabeça e você consegue inclusive entender o seu perfil como investidor, e naturalmente esse conhecimento ele acaba agregando bastante na continuidade da sua jornada. Segunda característica: habilidade de análise. A habilidade de análise é a capacidade de analisar projetos de cripto e identificar as melhores oportunidades de investimento. Você precisa ser bem crítico na hora de você analisar um projeto. É natural que, às vezes, por participar de uma indústria ou de outra a priori, antes de conhecer o mercado cripto, você tenha algumas capacidades de analisar projetos, por exemplo, ligados a NFT, que você viu de arte, ou do mercado financeiro, e você consegue analisar muito bem os projetos de finanças descentralizadas ou qualquer outra coisa que esteja na esfera cripto. Mas a sua capacidade analítica, ela vai naturalmente te dar uma vantagem frente ao mercado. Você gostar de um projeto porque ele está subindo ou porque tem algum influencer famoso não é uma análise muito clara do que pode acontecer daqui em diante. Justamente por isso que você precisa desenvolver essas habilidades. Infelizmente, para desenvolver essas habilidades, ou até felizmente, dependendo do seu ponto de vista, você precisa tentar e você precisa principalmente investir o seu próprio dinheiro para sentir na sua própria pele como é botar as suas capacidades de análise à prova. Terceira característica: paciência. O mercado de cripto é altamente volátil e requer paciência para enfrentar as suas flutuações. Você que está aqui conversando comigo nesse exato momento desse vídeo, você pode perceber que o mercado não está perto de uma zona de euforia, ou seja, aquele momento em que a gente vê na TV, no Jornal Nacional, o seu amigo de escola volta a falar com você perguntando do mercado cripto. Tudo isso é um momento de euforia. Agora a gente está no que a gente chama a bacia das almas do mercado cripto, quando as pessoas estão ali desligadas do que está acontecendo no mercado e naturalmente só olhando de lado. Esse tipo de pessoa ela vai voltar ao mercado quando ele tiver subido. E você que está aí como aí um investidor e olhando esse mercado, você precisa ter a paciência para ver ou não a confirmação das suas teses. É natural que ao comprar um ativo ou comprar um segmento do mercado, você não veja sua tese se concretizando, principalmente se a gente estiver dentro do mercado de baixo, né? O receio de que o mercado cripto vai durar ou até que o seu projeto vai durar tempo suficiente para mostrar ali o seu potencial é extremamente verdadeiro. O que a gente precisa entender nesse ponto é que a paciência ela acaba se pagando. Quando você olha o agregado do desenvolvimento do mercado cripto, você vê que só o Bitcoin, que é o principal ativo ali, o condutor desse mercado, ele quase que dobra a cada ano, né? Se você olha no agregado do que ele já fez ali ao longo dos anos. Então, essa paciência, ela é recompensada. Quanto mais ciclos você viver, quanto mais tempo você ficar dentro desse mercado, a sua probabilidade de ganhar dinheiro e sair no lucro é maior. Quarto ponto: diversificação. É importante investir em uma variedade de projetos cripto e não colocar todo o seu dinheiro em uma única opção. Naturalmente, você pode pensar: André, o mercado cripto é um pouquinho diferente do mercado tradicional, e eu vou concordar com você. Talvez aqui valha a pena você, por exemplo, investir só em Bitcoin. Talvez aqui faça sentido esse ponto, mas quando a gente está falando de maximizar os nossos retornos ou até aumentar a assimetria convidativa do nosso portfólio, a diversificação é essencial. Diferente do mercado tradicional, em que a diversificação de alguma forma você coloca vários ativos ali que são ou descorrelacionados ou tem correlação negativa,
você consegue ver a sua carteira rendendo ao longo do tempo, mesmo que pontualmente um outro ativo caia. Quando a gente está falando de cripto é um pouquinho diferente. Você comprar Ether e deixar uma posição pequena de Bitcoin, ou deixar uma posição grande de Bitcoin e comprar um pouquinho de Ether e umas outras 10 altcoins, ele está diversificando seu portfólio, mas não da mesma maneira. A gente está falando de um mercado altamente correlacionado, ou seja, tudo vai para a mesma direção, quando cai, tudo cai, quando sobe, tudo acaba subindo também. E a diversificação aqui, ela na verdade adiciona assimetria convidativa ao seu portfólio, ou seja, adicionando outros ativos que não são Bitcoin, você aumenta a probabilidade ou a possibilidade de ganhar mais dinheiro com o mesmo montante que você colocou inicialmente. Então, a diversificação é também um ponto interessante para você como investidor. Quinto ponto, entender risco e recompensa. Você precisa compreender e aceitar o nível de risco envolvido em cada investimento. Isso vai ser fundamental para o seu sucesso. Por que eu falo isso? As pessoas costumam desconsiderar a possibilidade de que a sua visão dê errado. Por que eu estou falando isso? Você pode ver um ativo muito pequeno e pensar, olha, tem tudo aqui para dar certo, porque tem essa parceria, está crescendo a essa velocidade, tem isso aqui que pode dar certo. Se tudo der certo, eu vou estar milionário aí em 6 meses. Isso pode acontecer? Pode, mas também pode não acontecer, seja pelas coisas que você está vendo mesmo, você vê 2, 3 riscos ali que podem acontecer e eles acabam acontecendo e levando o seu ativo para o negativo e você perdendo dinheiro, quanto coisas que você nem esperava que poderiam acontecer. E o caso mais recente que a gente tem desses chamados cisne negros é justamente o caso do Covid. Conheci várias pessoas nesse percurso que achavam que o ano de 2020 seria muito positivo e de fato foi, mas que no meio do caminho a gente teve ali um gigante fosso que foi o período do Corona Crash, que o mercado caiu basicamente 50% em um dia, e isso depois de vir o ano subindo, né, ou relativamente subindo no ano de 2020. A gente sempre tem que medir os riscos e recompensas. Se você está falando de um ativo pequeno que pode dar uma grande porrada, ele também pode perder grande parte do valor, como aconteceu nesse ciclo de 2022, em que os ativos perderam mais de 90% do seu tamanho de mercado. Então, entender esse negócio de risco e recompensa e saber onde você pode colocar pouco para ganhar muito e onde você pode colocar um pouco mais para tomar um pouco mais de risco é essencial na vida do investidor. Sexto ponto, resiliência. O mercado cripto é imprevisível. E é muito importante você ser resiliente e não se deixar abalar pelas suas flutuações. Quando a gente está falando de um alocador de portfólio, um investidor cripto, é natural que em alguns momentos você veja seu portfólio cair 50%, 60%, 70%. Isso aconteceu em 2018, isso aconteceu em 2022. Boa parte das pessoas que não eram tão crentes no mercado, não entendiam de fato o seu potencial, ficaram pelo caminho. Foram desistindo, vendendo suas posições e dificilmente elas vão voltar nesse exato momento aqui, quando talvez seja um dos melhores momentos para você comprar cripto dos últimos anos. E nesse cenário, a resiliência sua e minha, que ficamos nesse mercado, ela acaba se pagando. A maioria das pessoas acabou desistindo, não vai acompanhar a notícia e vai voltar na máxima euforia que a gente vive no mercado. Nesse momento, quando tiver a euforia lá em cima, é justamente o momento que eu e você aqui que estamos já nesse começo de volta do mercado, vamos estar aproveitando para sair das nossas posições, justamente porque a nossa resiliência foi paga por esse período. A gente passou 2022 inteiro, passou 2018 sofrendo com a queda, sendo resiliente, se mantendo no mercado e ali nos próximos 2, 3 anos essa resiliência acaba se pagando. Por isso é uma característica muito importante do investidor cripto. Sétimo ponto, atualização constante. O mercado de cripto, ele está em constante evolução, ele não para, é 24/7 e é importante você se manter atualizado para tomar as decisões informadas. É natural que o mercado cripto seja ali basicamente um triturador de pessoas no quesito de informação. A quantidade de coisas que você tem que ler, o receio de não estar acompanhando tudo é gigantesco para todo mundo que está nesse mercado, mas é necessário que você continue se atualizando constantemente do que está acontecendo no mercado. Quando a gente olha para o mercado atual, você pode tanto se informar por sites de notícias, como os próprios sites que têm research pagos, né? O próprio mercado Bitcoin tem uma comunidade de cripto onde eu e meu time ali provemos informações todas as terças, 14 horas, falamos sobre o mercado. E isso, essa atualização constante, tanto nossa quanto da nossa comunidade, faz a gente ter uma grande vantagem frente à grande parte do mercado que acaba não se atualizando do que está acontecendo. Você precisa disso justamente para entender uma das principais diferenças que a gente tem no mercado cripto, que é a nossa narrativa versus teses.
Muitas das teses que a gente tem hoje, como finanças descentralizadas, NFT, começaram como narrativas lá atrás, ou seja, ideias que parecem legais, que tiveram sua valorização momentânea e que ao longo do tempo se provaram ali com uma tese um pouco mais forte. E você entender que você hoje pode estar achando que está comprando uma tese de longo prazo e na verdade você está comprando única e exclusivamente uma narrativa. Essa narrativa ela pode evoluir para uma tese? Pode sim, mas você precisa que aquilo atravesse o tempo e consiga passar por esse teste de uma maneira que não viva só apenas um ciclo. A gente obviamente teve isso acontecendo no ciclo passado e você deve lembrar da febre que foi o Axie Infinity. Será que isso é uma tese ou uma narrativa? A gente vai entender na volta do mercado, seja esse ano ou em 2024, se a tese de Play to Earn e de jogos juntando NFT e toda a lógica ali de gamificação faz sentido ou não para o futuro. Por isso que é importantíssimo você se manter atualizado. Oitavo ponto, talvez um dos mais importantes aqui. Controle emocional. A tomada de decisão impulsionada por emoções, ela pode ter resultados negativos no mercado cripto. É natural que, à medida que o ciclo vai avançando e você começa a ganhar dinheiro, você começa a ficar eufórico quanto ao resultado que você está tendo, principalmente se você compara com os investimentos tradicionais. Não é difícil encontrar exemplo de pessoas que no ano de 2020 e 2021 conseguiram fazer verdadeiras fortunas simplesmente comprando uma ou outra cripto ou fazendo basicamente compras recorrentes. Essas pessoas que acabam comprando, ganhando muito dinheiro, começam a projetar os mesmos ganhos que tiveram agora ou até maiores para os próximos meses. E isso acaba trazendo um descontrole emocional e justamente não fazendo um controle ali do que ela tem investido. E ao invés de começar a retirar dinheiro do mercado, porque já de fato ganhou muito dinheiro, elas começam a querer botar todo o dinheiro porque elas acham que isso aqui vai continuar crescendo. É natural que em um mercado de alta, as pessoas acreditem que ele vai continuar subindo. Da mesma forma que um mercado de baixa, as pessoas possam acreditar que ele vai continuar caindo. Em ambos os casos, o controle emocional é essencial, tanto para você não vender suas posições e acreditar que aquilo vai para zero, quanto para você vender suas posições, mesmo achando que esse negócio pode subir. Para quem gosta de querer acertar topos e fundos, eu acho uma atividade extremamente inglória. Pode ser que você acerte uma hora, pode ser que você acerte uma hora, mas a grande chance é que você acabe errando e se frustrando por tentar encontrar isso, e no final do dia você, em vez de comprar barato e vender caro, você vai comprar caro e vender barato. Penúltimo ponto, gestão de dinheiro. É importante estabelecer e seguir uma estratégia de gestão dos seus recursos para garantir a segurança dos seus investimentos. Isso vale para o seu portfólio inteiro. Quando a gente olha para as possibilidades de você ter de investir no mercado, você tem desde as mais seguras, como o Tesouro Direto, investir em títulos públicos, até as coisas mais arriscadas, como criptoativos. E nesse meio a gente tem uma série de outros investimentos em que você pode se favorecer de ganhos que vão desde serem muito pequenos, mas muito seguros, até ganhos estratosféricos com muito risco. O caso de cripto é justamente esse da assimetria. Você vai investir muito pouco para ganhar muito dinheiro e não o contrário. A ideia de que você tem que colocar muita grana para ganhar muita grana é totalmente errada e, naturalmente, você corre um risco gigantesco, além do que você fica à mercê das suas próprias emoções. Eu quero dizer isso porque vamos supor que o cara comprou Bitcoin ali numa máxima de $1.000. Um tempo atrás, se eu não me engano, 2013. Quando o Bitcoin foi para $100, ele falou assim, cara, eu vou vender porque esse negócio vai cair mais. De fato, ele caiu um pouco mais? Caiu um pouco mais. Só que depois ele voltou e bateu um all-time high de $20.000. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente está falando do Bitcoin a $23.000. Esse cara que fez a gestão do dinheiro ali dele, colocou apenas o que ele poderia perder, ele conseguiu segurar a posição e não precisou entrar num controle emocional, justamente porque tinha tão pouco dinheiro ali no começo que dali para frente, mesmo que ele perdesse tudo e tomando esse risco de perder tudo, ele tinha uma boa gestão do seu patrimônio. Por isso que eu falo que isso é essencial, não só pela questão de não perder o dinheiro principal, a coisa que você tem acumulado, quanto para conseguir ultrapassar esse mercado, essas volatilidades, essas flutuações, sem sofrer ali arrancando os cabelos e perdendo horas de sono. Por último, perseverança. O sucesso no mercado cripto requer dedicação e perseverança para alcançar os seus objetivos de longo prazo. Perseverança aqui, para mim, significa justamente a ideia de que você consiga ser resiliente ao longo do tempo e justamente permanecer na sua rotina de estudos desse mercado ou de investimento.
Você decidiu que 1% do seu portfólio vai ser cripto, então mantenha essa visão, mesmo que de um mês para o outro esse negócio caia 10%, 20%, 30%, mantenha as suas realocações e vá balanceando esse ativo. Justamente se você tem uma regra estabelecida e continua fazendo isso, é muito mais fácil você comprar em momento de queda e vender em momento de alta do que fazer o contrário. Se você tem uma estratégia em mente e já sabe que estatisticamente ela dá certo, como a própria estratégia de comprar recorrentemente dá muito certo, você deveria se manter on track dessa estratégia, depois de um tempo longo avaliar se ela foi boa ou não. Geralmente, quando a gente já tem um histórico do mercado, é possível você visualizar o que é possível e qual a melhor forma de investir. Então, naturalmente aqui a perseverança faz total diferença. Bem, eu vou ficando por aqui. Esses foram as 10 características do bom investidor cripto, mas com certeza você deve ter a sua preferida. Me conta aí nos comentários qual é a sua principal característica como investidor cripto. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Forte abraço!